Olá amiga, olá amigo, é bom estar contigo mais uma semana para juntos partilharmos um pouco da Palavra de Deus, partilharmos esta lição fantástica que nos fala do livro de Gênesis. São lições para cada um de nós, através dos personagens e através das histórias e através dos ensinos de Deus. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos os nossos links, os links da rádio, o link da Rádio Tranquilidade, o link dos nossos canais YouTube 2 minutos com ele ou do nosso canal de Facebook 2 minutos com ele. Faz isso e as pessoas poderão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais das origens. E a nossa lição desta semana fala-nos sobre o início de Abrão, este personagem fantástico. Na lição da semana passada nós vimos a origem da diversidade de nações e povos a partir dos descendentes de Noé. Esta semana nós iremos ver o início da história de Abrão, aquele que foi chamado o pai da fé e o amigo de Deus. Nas próximas 3 lições nós iremos estudar os capítulos 11 capítulos, do capítulo 12 ao capítulo 22, que nos falam de Abrão. Repara que eu digo Abrão e não Abraão. Mais tarde explicaremos esta diferença. Desde o seu chamado, em que pela fé ele aceita deixar o seu passado para aceitar um futuro que não vê. Iremos ver uma história cheia de lições para cada um de nós. Iremos ver a história de um homem que pela sua fé, e apesar dos seus momentos, que vamos chamar de menos fé, foi chamado por Tiago amigo de Deus. Um homem de cuja fé é dito, conforme o texto base da nossa lição, aqui existe uma pequena confusão, em Hebreus no capítulo 11 e no verso 8, pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus e partiu para uma terra que Deus lhe havia de dar como herança. Deixou a sua terra sem saber para onde ia. Iremos ver a história de um homem chamado para ser o pai de uma nação, da qual o mundo, como diz o capítulo 4 e o verso 8, se devia dizer: e que nação, mesmo das grandes, tem leis e preceitos tão justos como esta lei que hoje vos apresento. E a nossa história começa com um chamado e uma promessa especial, descritos logo no início do capítulo 12 do livro de Gênesis, e vamos ver então os versos 1 e 2, logo no início deste capítulo, onde diz, no versículo 1, o Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Depois no verso 2, farei de ti um grande povo, hei de abençoar-te e tornar-te famoso, o teu nome será uma bênção. Já imaginaste este chamado? Ser convidado por Deus a deixar uma das cidades que, de acordo com os arqueólogos, era uma das cidades mais modernas da antiguidade, com rede de esgotos, com bibliotecas, para ir para uma terra que o Senhor lhe iria mostrar. Deus não lhe disse qual era essa terra. Ser convidado por Deus a abandonar todo o seu passado, a sua família, o seu país, quase que uma parte de si mesmo, para enfrentar um futuro incerto, sem laços, sem raízes. De acordo com o autor da lição, a expressão hebraica usada para este convite de Deus, entre aspas, é lek leká, que significa deixar-se ele próprio, livrar-se de parte de si, desligar-se de todos os laços que o prendiam à civilização babilónica. Isto tudo para que se pudesse cumprir a promessa especial feita no verso 2 que vimos lá atrás, onde diz: farei de ti um grande povo, hei de abençoar-te e tornar-te famoso, o teu nome será uma bênção. Para que isto acontecesse, era necessário este abandono total, este abandono de toda uma cultura terrena para a criação de uma nova cultura, uma cultura feita a partir do céu. Quando deixou Ur, Abrão tinha aproximadamente 75 anos, ou aliás, tinha 75 anos de idade, como diz o texto bíblico, tendo percorrido cerca de 2.400 quilómetros até Canaã, a terra prometida pelo Senhor, onde ele se fixou. Mas uma seca muito grande leva-o, numa decisão pessoal, a voltar ao Egito em busca de água e pastos para os seus rebanhos.
O Egito, banhado pelo rio Nilo, não sofria secas tão grandes como aqueles países vizinhos onde estava também Abraão de Canaã. Abraão, que numa atitude de fé chega a Canaã, a terra prometida, contrasta com o Abraão que anos mais tarde deixa a terra prometida por sua própria vontade, numa aparente falta de fé. É este Abraão, com a sua fé fragilizada, que vai mentir perante Faraó, colocando a sua família e a vida do próprio Faraó em risco, contando uma meia-verdade acerca de Sara, sua meia-irmã e sua mulher. Vamos ver o que dizem os versos 17 e 18 do capítulo 12. Diz: o Senhor infligiu grandes castigos a Faraó e à sua família por causa de Sarai, mulher de Abraão. No verso 18, então o Faraó mandou chamar Abraão e perguntou-lhe: por que me fizeste uma coisa destas? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Este breve afastamento de Deus produziu os seus efeitos. Deixa a terra prometida, põe a sua vida e a de outros em risco. A nossa ligação a Deus, prezado amigo, prezada amiga, deve ser ininterrupta. Nós, tal como Abraão, devemos tirar lições destas situações. Ao chegarmos agora ao capítulo 13, vamos ver um Abraão diferente. Diferente na sua relação com o seu sobrinho Ló, em especial. Um Abraão humilde, generoso, bondoso. É isso que nós vemos neste aparente mau negócio feito com o seu sobrinho. Perante as disputas existentes entre os pastores de ambos, eles eram proprietários de grandes rebanhos. Depois daquele episódio do Egito, Abraão volta então para o sul da terra de Canaã e ali estabelece com o seu sobrinho. E há disputas entre os pastores destes. Então vê aquilo que este patriarca, este tio, este ascendente vai fazer. Vê o que dizem os versos 8 e 9 do capítulo 13. Então Abraão disse a Ló: não devem existir desentendimentos entre nós e entre os nossos pastores, porque somos da mesma família. Tens o país inteiro à tua disposição, diz no verso 9, para poderes escolher. Peço-te que te separes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Era esta atitude do patriarca perante o seu sobrinho. Depois do que se passou no Egito e da sua separação de Ló, Deus como que convida Abraão agora para um passeio para lhe mostrar tudo aquilo que está à sua disposição. É como Moisés descreve este momento nos versos 14 e 15. Diz no verso 14 do capítulo 13: depois de Ló se ter separado, o Senhor disse a Abraão: Deste lugar em que te encontras, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. No verso 15. Todo este país que estás a ver, eu te dou a ti e aos teus descendentes para sempre. Nota que Deus diz a Abraão: eu te dou a ti e aos teus descendentes. Deus realça que é Ele que está a dar, que aquilo que Abraão está a receber é uma oferta de graça, uma oferta que ele se deve apropriar pela fé. Uma fé que deve gerar obediência. Esta fé, esta obediência, esta confiança leva a que se possam praticar atos muitas vezes mais arriscados com a certeza da ajuda de Deus. E é isso que se passa no episódio contado no capítulo 14, onde depois de uma guerra entre os reis locais, Ló é levado cativo e Abraão organiza um grupo de comandos e uma operação relâmpago, e numa operação relâmpago ataca o acampamento onde o seu sobrinho está detido e liberto. Esta ação leva a um reconhecimento e a um aumento da influência de Abraão na região, pois as pessoas viram o tipo de homem que ele era e aprenderam algo mais acerca do Deus a quem ele servia. Isso é ainda mais destacado na atitude de Abraão ao voltar do resgate do seu sobrinho, quando ele entrega o dízimo do espólio a Melquisedeque, chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Vê o que dizem os versos 18 a 20 do capítulo 14. Diz no verso 18: também Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, se apresentou levando consigo pão e vinho. Verso 19, e abençoou com estas palavras: que o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, abençoe Abraão,
No verso 20, louvado seja o Deus Altíssimo que te deu a vitória sobre os teus inimigos. Abrão deu-lhe a 10ª parte de tudo o que tinha recuperado. Abrão oferece o dízimo de todo o espólio daquele ataque ao sacerdote de Deus. Por aqui vemos a relevância e a antiguidade deste princípio de adoração que é instituído por Deus, o dízimo, a 10ª parte do rendimento. Um princípio que se demonstra que demonstra que a sua devoção é um ato de adoração e gratidão para com o nosso Criador, proprietário de tudo o que existe. Este ato de Abrão quase que obriga aqueles reis a envolverem-se nesta adoração, pois depois de dizimar o espólio, Abrão devolve tudo ao rei de Sodoma. Vê o que dizem agora os versos 22 e 23 do capítulo 14. No verso 22, Abrão respondeu ao rei de Sodoma: juro com a mão erguida para o Senhor Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que aquilo que é teu não quero nada para mim, nem um fio, nem um cordão para apertar os sapatos. Não quero que digas que foste tu que enriqueceste a Abrão. Foi através destas atitudes que Abrão pôde ser uma bênção, como Deus lhe tinha prometido que ele seria. Como diz Ellen White no livro Refletindo a Cristo, na página 197, falando a respeito de Abrão, mas fala também a respeito de mim e a respeito de ti. Ela diz: Deus faz com que os seus filhos sejam sal, não apenas para a sua própria preservação, mas para que sejam instrumentos para a preservação de outros. Que o Senhor nos ajude a olhar para o exemplo deste homem, este homem de fé, e ser semelhantes a ele. A ter uma fé e uma confiança, como nós poderíamos dizer, cegas no Senhor. Que o Senhor te possa abençoar e te ajude. Querido Deus, obrigado por estes exemplos. Obrigado pela fé de Abrão. Obrigado pela fé de outros homens que nos são apresentados na Bíblia. Que nós possamos olhar para este exemplo e ter vontade de segui-lo, mesmo nos dias atuais. Tempos diferentes daqueles em que ele viveu, mas tempos tão conturbados, provavelmente, como alguns momentos da vida de Abrão. Ajuda-nos a todos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A semana que vem, nós iremos então ver mais um pouco da história deste homem. Lembras-te que no início eu falei e fui repetindo ao longo destes momentos Abrão e não Abraão. E agora, na lição que vem, vamos então ver a aliança feita por Deus com Abrão e a mudança do nome para Abraão. Um abraço e até para a semana para estudarmos mais um pouco deste livro fantástico, o livro de Gênesis.